separaram. Eu ia perguntar, porque eu lembro que uma vez você veio aqui e você falou assim: eu não invisto em empresas chinesas, né? Em ETF, nem em empresas chinesas. E a gente está recebendo muitas pessoas aqui que também a gente está dando oportunidade, pessoas de esquerda. E elas elogiam muito a China, a questão de Estado, como a China coordena ali, né? Com tudo na mão do Estado. Eu queria saber, Bruno, o que você acha da China, de como ela vem tomando espaço e se você concorda com esses comentários de algumas pessoas que vêm aqui e defendem a China. Eu estava tentando buscar aqui como é que foi a apreciação do China 11, que é um ETF que a gente tem aqui no Brasil, que até pouco tempo o desempenho não era muito positivo, se você pega uma janela de 5 anos, né, que é uma janela mais interessante para ser observada. Então, ter uma economia pujante, isso não implica em que as ações vão se valorizar, tá? É mais ou menos o que pode acontecer aqui no Brasil. A gente está vendo uma desaceleração da economia agora, por conta dos juros altos que a gente tem aqui no Brasil. Então, o PIB desse ano vai ser menor do que o PIB de 2024. E se você pega em 2024, a bolsa não andou muito, esse ano está andando bem. Se a gente pega em dólar, está subindo 40% em dólar. Está subindo bastante, porque o dólar está fraco, não só contra o real, mas contra as moedas no mundo todo, né? E dá pra gente falar, pô, é porque a economia está muito bem? Não, está desacelerando. Mas o ponto é que, primeiro, depende de valuation, né? E um segundo é que o mercado ele responde a expectativas e não o que está acontecendo na realidade. Então, por exemplo, parte da apreciação que a gente vê nas nossas ações, isso tem a ver com a eleição no ano que vem. E a gente não sabe quem vai ganhar, mas também não dá para falar que há 100% de chance de reeleição do Lula. Você pode ter uma troca de poder para alguém que é mais fiscalista, que vai meio que ajeitar a casa nas finanças públicas aqui do Brasil, diminuir o gasto que a gente tem, que é muito acima da arrecadação, por mais que os esforços do ministro Haddad tenham sido bem-sucedidos em aumentar a arrecadação. Então, por conta disso, já tem uma certa apreciação. Então, o mercado está descolado de economia, porque ele olha para frente. Se agora a gente olha e pensa, pô, ano que vem vai piorar, a bolsa cai agora, ano que vem piora, e ano que vem piorando, o mercado pode começar a subir porque já vê, não, ano que vem vai melhorar. Na China, por mais que a economia seja muito forte, se eu olho expectativa de longo prazo, tem uma coisa lá que me assusta bastante, que me impede de investir. Além daquele fato de que eu falei que você é livre para mandar o dinheiro, mas não é tão livre assim para tirar se você for investir realmente lá em Xangai, né? Você pode fazer isso via ETFs. Mas o ponto é que eu penso bastante no longo prazo, tá? Então, eu não sou um cara que estou comprando as coisas assim, pelo menos grande parte da minha posição, pensando no próximos ano ou próximos 6 meses, como acontece com o gestor de fundo, que tem taxa de performance para receber. Eu estou pensando em década. E se eu olho década, a China ela tem uma característica de, por conta da política do filho único, ser um dos países com maior encolhimento populacional, talvez seja o maior da história até então, em termos de velocidade. Porque durante basicamente 4 décadas, o governo chinês, o Partido Comunista, ele proibia as pessoas de terem mais de um filho, com algumas poucas exceções. Tem até um documentário muito bacana, tava no Prime Video, eu não sei se ainda tá, mas era o One Child Nation, que mostrava as consequências dessa política e como é que funcionou, e você tinha entrevistas com médicos que fizeram dezenas de milhares de abortos. Sendo que você também desbalanceou a proporção entre homens e mulheres naquele país, né? Porque para o chinês, se era para ter apenas um filho, o filho homem era mais valioso do que a filha mulher. E aí você pensa, né? Para esse indivíduo já é ruim, porque a previdência na China não é boa. Então, ele vai ter que sustentar 2 pais, e como a longevidade está aumentando, provavelmente 4 avós. Para ele casar, pô, existe uma população de homens solteiros na China do tamanho da Argentina. São 45 milhões de homens solteiros. Tem muito mais homem que mulher. Essa mulher vai poder selecionar muito melhor com quem ela casa. Então, você vai ter muito cara solteiro. Sendo que, se você pega em termos sociais, né? Quem faz revolta, quem vai pra rua protestar de maneira mais violenta, não são as mulheres. São homens, geralmente solteiros, na faixa entre 25 e 40 anos. Então eles encomendaram problemas sociais e um decréscimo populacional. Porque todo país, quando vai ficando mais rico, ele vai passando a ter menos filhos, né? E eles estão ficando mais ricos lá também. Só que ainda que queiram ter mais filhos, você está num país de filhos únicos. Então é bem mais complexo que você reverta uma tendência que ela foi programada pelo partido já há 4 décadas. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente está experimentando isso. E também é algo que eu considero muito negativo, que me deixa menos otimista com o Brasil em comparação com os Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente já tem menos filhos que os americanos, sendo que eles são muito mais ricos do que a gente. A gente tem menos filhos que os franceses. A gente tem muito menos filhos do que os islandeses.
Na Islândia, taxa de fecundidade, 2,1 filhos por casal. No Brasil, 1,57. Diminuiu bastante, né? Pois é, e aí se você pensa, né, pô, na geração dos nossos avós, o pessoal tinha 6 filhos. Exato. Depois tinha 3, 2 filhos. Agora, tem muita gente que não tem filho e não pretende ter. Até porque educar um filho é muito caro. Uhum. Morar numa grande cidade sozinho já é muito caro. O pessoal fica sempre zoando quem tá com 30 anos na casa dos pais, mas, cara, numa grande cidade é muito difícil você morar sozinho. Sim. E geralmente o ciclo é: você sai da casa dos pais, você se casa e constitui família. Se lá atrás o pessoal saia com 20 anos, com 30 tinha filho. Se agora o pessoal sai com 30, cara, vai ter filho com 40 se tiver, Exato. entendeu? Então é muito complexo você mudar essa tendência demográfica, ela é praticamente um destino. E aí se você pensa num país onde você tinha uma população economicamente ativa grande, que não tem uma reposição e essa população vai envelhecer e vai ser um custo previdenciário alto, é difícil que esse país continue crescendo o que ele crescia no passado. Então, olhando para um futuro um pouco mais amplo, é por isso que eu gosto muito da economia americana. Porque além de terem mais filhos do que a gente, mais filhos que os chineses, eles também se beneficiam de uma outra coisa que até o Brasil pega um pouco, mas a China não pega, que é a imigração. Sim. Se você pensa em alguns dos maiores negócios do mundo, né? O Google, ele foi criado por uma dupla, um desses caras se chama Sergey Brin. Sergey Brin é um nome russo, Uhum. mas ele não criou o Google na Rússia, ele criou nos Estados Unidos, ele é um imigrante. Se você pensa na própria Amazon, do Jeff Bezos, esse nome Bezos é do padrasto dele, que é de origem cubana, que foi quem educou e passou essa educação empreendedora pro Bezos. Se você pensa na Nvidia, que é a empresa mais valiosa do mundo hoje, basicamente 4,5 trilhões de dólares. O Jensen Huang, que é o CEO há mais tempo no cargo, né, que existe no Vale do Silício, e que ele não é só CEO, ele criou a empresa, ele é o CEO desde o dia zero da Nvidia, e sem plano de se aposentar. Esse cara é de que país? Olha o nome dele, Huang. É, Vietnã, Tailândia. É por aí, cara. Ele nasceu realmente em Taiwan, mas depois, se eu não me engano, ele foi pra Tailândia e de lá a família dele migrou para os Estados Unidos. Olha aí. Então, essas cabeças brilhantes do mundo muitas vezes vão parar no mercado americano, porque é o melhor mercado para você criar uma grande empresa, ter uma grande ideia. Elon Musk, ele é sul-africano. Onde é que ele criou a Tesla, a SpaceX, o PayPal lá atrás, né, que ele Estados participou da criação, criou a gerencia, né? Nem todas ele criou. A Neuralink, né? A Starlink. Então, são 5 negócios incríveis e todos eles surgiram na economia americana. Então, como eles têm essa questão de atrair as melhores cabeças, eu sou mais comprado com aquele mercado para o longo prazo em comparação com o nosso mercado ou com o mercado chinês. Porque tenta emigrar para a China, pô. É uma cultura onde, em termos étnicos, basicamente todo mundo é a mesma etnia. E onde não é, você já tem problema, que é aquela província de Xinjiang, onde você tem a minoria uigur, que é, inclusive, né, quase sempre de religião muçulmana. E lá você tem uma série de problemas em termos de integração. Tem as políticas da China que são bem questionáveis, né, de esterilização, campos de reeducação. A gente não vê muito isso sendo falado aqui no Brasil, porque a China abafa bem. Tem outras pautas que adquirem muito mais atenção, como, por exemplo, lá o que acontece entre Israel, Palestina, falas do Trump, falas aqui do Lula. Então isso fica meio que por baixo dos panos. Mas tem esse problema. Então é muito mais difícil você integrar um imigrante lá. O idioma é muito mais difícil de ser aprendido. O inglês todo mundo aprende na escola hoje, né? Sim. O Pelo menos Estado um coordena pouquinho tudo, né? você arranha. Se vira, né? E tem essa questão da intervenção estatal. Na China, não lembro agora quando que foi, mas é relativamente pouco tempo, o setor de educação ele foi proibido de dar lucro. Do dia para a noite, eles desmonetizaram o setor de educação porque eles criam uma educação mais barata para as crianças, tentando promover esse aumento populacional. Então, devido a isso, eu acho que, como eu não tenho dinheiro infinito, eu tenho que fazer escolhas. Na minha opinião, as melhores escolhas ainda são feitas no mercado americano. Isso em comparação com a China ou em comparação com o nosso mercado também. Acho até que é um exemplo bem interessante, né? Por todo mundo que assiste esse podcast, se não conhece, deveria conhecer a história do Luiz Barsi. Tem até um livro dele, O Rei dos Dividendos. O cara é incrível, na minha opinião. Maravilhoso. E o Barsi ele tem um patrimônio bilionário em reais. Eu não sei se ele é bilionário em dólar, mas vamos botar que ele seja bilionário em dólar. Ele deve ter mais ou menos $1 bilhão. Um pouquinho mais do que isso, talvez. Vamos chegar a 1,5 bilhão no máximo. O Warren Buffett. Porque todo mundo fala que o Barsi é o equivalente ao Buffett americano, né? O nosso Buffett brasileiro. O patrimônio do Buffett é de $150 bilhões. Meu Deus. O Buffett é 150 vezes mais inteligente do que o Barsi? Não. Não. Talvez o Barsi seja mais inteligente do que ele. Eu não sei. Mas com certeza ele não é 150 vezes mais inteligente. Por que ele é 150 vezes mais rico? Porque ele escolheu o melhor cavalo, a economia americana.
Ele Eu investe acho que você acha principalmente que- lá, no mundo todo, mas principalmente lá. O Barça investiu só aqui. Você acha que hoje, vamos supor, a pessoa começa a. Que é uma pergunta comum, devem te fazer também, para o André acredito também. A pessoa começou a investir. Você acha que ela já tem que começar lá com o pezinho nos Estados Unidos? Ou você não? Vai aqui no Brasil primeiro, conhece? Ou você já falaria, não, acho que você tem que começar um pouquinho ali no exterior também, já põe o pé. O que é mais fácil da pessoa conhecer hoje? O Google, que ela usa todo dia, ou a VEG? O Google, Boa. sem O dúvidas. Google, né? O que é mais fácil dela conhecer hoje? A Apple ou, cara, vamos botar uma empresa de tecnologia, TOTUS, aqui no Brasil. Sim. Né? Citando bons negócios, tá? Então, é mais difícil ela conhecer os bons negócios aqui do Brasil. Eu acho que ela não tem que não ter Brasil no portfólio, porque o Brasil tem coisas muito boas. Eu gosto muito do setor bancário brasileiro. Você tem bancos incríveis, né? O que o Itaú Sim. faz resultado após resultado, o que o BTG faz. O Nubank tem um valuation mais esticado, mas justamente porque é o único banco brasileiro tentando dominar o mundo, em termos de número de clientes, né? Dominou o Brasil, foi pro México, pra Colômbia, agora vai entrar no mercado americano. Então tem um porquê dele ter um múltiplo mais esticado. Mas tirando esse setor bancário, que eu acho que é muito pujante, se você pensa naquilo que está mudando o mundo agora, tecnologia, qual é a empresa de tecnologia que a gente tem aqui no Brasil? Nenhuma. Pois é, você tem algumas muito Assim poucas, né, que é, cara? né? Relevante, Assim que é. relevante, assim. Próxima de um Google, Apple. Não tem, aí não tem. Não tem, não tem. Uma vez Você- eu perguntei disso, você a falando tecnologia da positivo, VEG é cara. ótima, Pô, mas- é outra coisa, entendeu? É Sim, outra que liga. também não dá pra. E aí, se você pensa naquilo que mais vai crescer também, em termos de resultados, provavelmente será a tecnologia. Até porque já foi o que aconteceu e está se acelerando. Eu acho que daqui a algumas décadas, a empresa mais valiosa do mundo vai ser a OpenAI. Eu ia Por conta falar da isso, IA. inteligência artificial. Aqui no Brasil Entendeu? a gente não tem nada de... A gente Eu só não usa o conheço. que eles criam lá A gente fora. usa o serviço deles, né? Exatamente. E não dá para apostar contra a evolução tecnológica. Se a gente olha a história da evolução tecnológica, ela foi ditada por um paradigma, nesse último século, né? Chamado Lady Moore, do Gordon Moore, que era um dos criadores da Intel. E o que ele observou empiricamente era que o poder computacional dos chips, do hardware, ele dobrava a cada espaço entre mais ou menos 18 e 24 meses, né? Então, penso que o chip ele tinha um poder 1, aí passou 2 anos, no máximo. Vira 2, 4, 8, 16 e assim vai dobrando, né? Então, em 5 anos, aquele negócio... Aliás, em 10 anos, aquele negócio estava 32 vezes mais potente, digamos assim. Só que agora, com IA, isso está muito mais acelerado. Teve uma conferência que a NVIDIA faz todo ano, a de 2018. Acabei de ler um livro da história da NVIDIA, eu tô com os dados frescos na cabeça. E lá o Jensen Huang, foi em 2018, já faz 7 anos, ele estava se gabando dos chips da NVIDIA terem acabado com a Lady Moore. Porque num período de apenas 5 anos, eles tinham ficado 25 vezes mais potente. Pela Lady Moore seria alguma coisa inferior a 8 vezes. Então, o que já era rápido, está acelerando cada vez mais. Aí você pensa, qual vai ser a diferença entre uma economia baseada em tecnologia, como é a economia americana, e uma economia baseada em commodities, como é a nossa? Porque se a gente pega as empresas mais valiosas da Bolsa, tirando o banco da commodity. É Petrobras, Petrobras. é Vale, entendeu? Então, o Brasil é um país que ele deixou a tecnologia de lado. E não acho que é fácil retomar esse caminho, até porque a nossa educação, se você pensa em massas, né, ela não é boa. Uhum. Isso até é difícil para quando a gente quer usar a tecnologia. E vai ser vital usar a tecnologia, porque se a gente pensa em um país, como é que ele faz para crescer, a história do mundo desde a Revolução Industrial é ou você cresce com mais gente produzindo, com crescimento populacional isso dá para acontecer, mas está parando de crescer agora a nossa população. No mundo ocidental, né? Não só ocidental, na Ásia também. Tirando alguns países da África e alguns poucos da Ásia, o mundo está parando de crescer a população. Então essa fórmula de joga mais gente para produzir, ela tem um limite. E como é que faz para continuar crescendo? As mesmas pessoas produzindo mais. Quando você dá tecnologia para o homem, ele fica mais produtivo. Pense em um pescador que pesca com as mãos. Na vara de pescar para ele, ele pesca mais. Você dá um barco, uma rede, ele pesca mais ainda. Então, mais tecnologia, mais produtividade. Só que como é que o cara que é semi-analfabeto, que ele não consegue interpretar texto, ele vai ler um manual de uma colheitadeira que funciona no tablet? É Exatamente. complexo, entendeu? Sim. Então, aqui o nosso gap educacional vai atrapalhar bastante até o uso de tecnologia. Quanto mais... Fala galera! Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo. E se ainda não está inscrito no canal, aproveite e clique no botão de se inscrever para não perder mais nenhum conteúdo. A gente posta vídeos toda semana, então ativa o sininho para ficar por dentro das novidades. Valeu e até o próximo vídeo.